Você sabe que eu vou entendendo cada vez mais o que os Espíritos nos ensinam por aquilo que eu faço e qual é o meu comportamento. Se eu quero evoluir, eu preciso ser aquilo que eu quero ser. Evoluir, gente, é a gente realmente ter conhecimento, viver esse conhecimento e diante de todas as coisas que possam aparecer no nosso caminho, sejam elas quais forem, sejam de ordem pessoal, sejam de ordem espiritual, sejam de ordem econômica, qualquer uma. É muito cômodo eu dizer que acredito em Deus, em Jesus, em Maria Santíssima, em Bezerra de Menezes. Muito cômodo acreditar em tudo que Kardec nos ensinou. Mas o quanto eu aprendi. O quanto eu aprendi com Kardec? Bastante. Aprendi bastante coisa. Ótimo. O quanto você pratica? Eu acho que pratico todos os dias. Mas, mediante as turbulências, faz alguma diferença quando você é provocado, quando você é insultado, quando você enfrenta uma barra pesada? Faz alguma diferença esse conhecimento? É claro que a gente diz que faz, mas diante do momento que nós estamos sendo provados, como se prova o ouro e a prata, quanto de equilíbrio nós temos, de paciência e de conhecimento para poder seguir em frente a nossa jornada, seguir em frente com os nossos propósitos e continuar evoluindo. Eu vou enfrentar as minhas provas, eu quero aprender as minhas lições, por quê? Porque eu quero evoluir, eu quero me mudar para as cidades melhores, eu quero me afinar com as pessoas melhores, não é? Porque veja só, a gente se une por afinidade, a gente se relaciona por afinidade. A gente cria uma família por afinidade. A gente se junta, material e espiritualmente por afinidade. E assim são todas as coisas. A gente mora num lugar por afinidade. Escolhemos as amizades porque temos afinidades com elas. A gente sabe que o mundo ele é formado assim por pessoas e os lugares também, pelas vontades que as pessoas têm de, naquele lugar, conseguir algo que preencha suas vidas. Às vezes a gente fala, não, eu queria me mudar para tal lugar. Queria morar em tal lugar, queria morar nos Estados Unidos, porque lá é melhor, lá as pessoas ganham em dólar, ganham dinheiro, as pessoas que eu conheço ficaram muito bem, então eu gostaria de morar lá. Por quê? Lá reza a lenda que é a nação das oportunidades, o sonho americano, como diziam, nem sei se ainda usam isso hoje. Assim, veja só, aqui, quando a gente vai reencarnar, a gente escolhe o lugar onde vai nascer. Nós trazemos nosso histórico. Ou seja, nós não fomos criados com uma perfeição, sem jaça, sem méritos. Não. Nós fomos criados como se você cria um computador, O computador ali, o hardware, ele não tem informação nenhuma. Se você não baixar os aplicativos ali, se você não colocar os programas ali, o computador não vai prestar para nada, não vai saber fazer nada. Quando a gente vai evoluir, a gente precisa aprender. Então, nos são dados muitos livros, nós temos 2 olhos para a gente enxergar tudo que está ao nosso redor e tudo aquilo que a gente enxerga, a gente pode absorver, a gente pode armazenar essas memórias. Essas memórias podem trazer lembranças, essas lembranças elas servem como base para a gente ter assim mais que todas as coisas materiais que a gente possa ter. Então veja só, a nossa vontade, as coisas que acontecem conosco estão relacionadas ao que somos. Podemos melhorar? Podemos. Podemos piorar? Eu acho que piorar, veja só, acho que a gente não consegue piorar mais. Por quê? Pelo conhecimento que a gente tem, hoje nós temos discernimento do que é certo e do que é errado. Então, pessoal, errar, a gente sabe que vai contrair algum problema e esse problema pode gerar algum conflito que pode dar uma freada na minha vida. Agora, se eu buscar pelo desafio aprender, procurar melhorar, procurar ter sonhos de evoluir em todos os sentidos, porque a gente evolui materialmente na medida em que evoluímos espiritualmente. Para evoluirmos espiritualmente, nós temos que ter e ampliar o grau de conhecimento que temos. Pelo grau de conhecimento que temos, nós vamos criando o quê? Laços fraternos. Vão surgindo na nossa vida e a gente vai começando a criar um diálogo, criar uma
uma afinidade, mínima que seja, até a gente estudar o território, estudar as pessoas, para ver se pode, se aprofundar um pouco mais e gerar com isso algo chamado confiança. Essa confiança, ela se baseia em tudo aquilo que a gente vai vivenciando e naquilo que a gente vai sentindo também. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente sabe, que nós aprendemos, já criou em nós percepções. Essas percepções, elas vão ampliando, as suas formas de ser na medida em que nós formos sendo desafiados, e dentro desses desafios a gente vai conseguindo se superar. Dentro desses desafios, já aprendendo a dar um tempo, que às vezes é melhor você frear, puxar o freio de mão, se preparar melhor para você seguir a jornada. O mundo espiritual, veja só, desde que está escrito lá, na Gênese mosaica, tudo foi feito por Deus, nada do que se fez sem Deus. Então tudo que existe aqui na Terra, existe algum fundamento, e dentro daquilo que nós estamos aprendendo, existe algum significado. Porque senão nós não estaríamos aqui e não teríamos necessidade de nada. Como as coisas estão aqui, elas precisam ser o quê? Ser bem usadas, ser bem utilizadas, sem que isso nos cause vínculos ou nos cause apego que possa impedir que a gente prossiga com a nossa jornada. Todas as coisas que estão na Terra, nos são lícitas, ou seja, Deus nos permite ter, mas nem tudo nos convém. Então, essa conveniência que a gente vai aprendendo, ela está de acordo ao quê? Às nossas necessidades, ao grau de conhecimento que temos e aos propósitos que abraçamos. Cada um que está aqui na Terra, cada ser humano existente aqui, ele veio aqui a esse mundo por algum motivo. Cada um tem o seu motivo pessoal. E todos os motivos precisam ser o quê? Respeitados. Quando respeitamos tudo isso e passamos a ter entendimento, nós passamos a, através da observação, tirar também nossas conclusões, só que as nossas conclusões não podem servir de régua, de julgamento daquilo que a gente sabe para que aquilo que aqueles que estão ali nos mostrando alguma coisa podem saber. Então a gente vai aprendendo aqui no plano físico a dar valor às coisas. Precisamos dar valor pela força do trabalho, pelo conhecimento, pelas finalidades. É desta forma que nós vamos saber o grau de vibração que cada um tem, as suas necessidades, as necessidades de ter essas coisas que nós, seres humanos, na condição que estamos ainda, mensuramos ser importantes. Então, nós vamos continuar evoluindo? Vamos, às vezes, atropelar um pouco as coisas? Muito. Vamos cometer falhas? Talvez. Mas é preciso que a gente saiba viver aonde a gente está. Se eu estou aqui no plano físico, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar viver da melhor forma possível aqui nesse plano. E sabendo que todas essas coisas que estão aqui, elas precisam funcionar como uma alavanca à minha evolução. Sabendo que todas as coisas que estão aqui, elas servem para nós, para os momentos em que estamos aqui. Quando voltarmos ao mundo espiritual, nós estaremos melhor lapidados, com a cabeça melhor formada, e com isso, talvez nós consigamos continuar vivendo melhor lá do outro lado do mundo, lá no outro plano. Nesse plano que também tem todo um processo evolutivo, de acordo com quem quer evoluir. Você sabe que Deus faz tudo muito certo. Não há erros na providência divina. Os erros são nossos, seres humanos, que às vezes nós passamos a agir como se fôssemos Deus, que possamos interferir na vida alheia ou que possamos tirar proveito das situações, e na verdade talvez nós estamos adentrando a um campo onde podemos também estar prejudicando as pessoas. Por isso que a gente tem que ter o conhecimento, saber respeitar as pessoas, saber se preservar também, trabalhar muito, continuar trabalhando e seguirmos em frente. Desde que o mundo é mundo, todas essas coisas sempre aconteceram. Sempre. Nem sempre nós somos aquilo que imaginamos ser. Então Jesus diz: misericórdia quero, não holocausto. Misericórdia quero, não holocausto. É assim que nós seguimos o nosso caminho. Sabe, gente, as maiores decepções que a gente sofre é em relação ao nosso imediatismo.
Às vezes a gente aposta todas as fichas de umas coisas e a gente acaba não pensando no A, no B, no C, tudo que está ao redor. Jamais o desânimo pode adentrar ao nosso espaço, na nossa vida, porque jamais nos faltará o ar nos nossos pulmões, jamais nos faltará a assistência espiritual completa, jamais nos faltará a luz de cada dia e a vontade de seguir adiante. É desta forma que nós estamos aqui, seguiremos adiante. Nós somos soldados da vida, estamos aqui para aprender. A luz é Jesus. Quem nos ensina é Jesus. Quem nos estende as mãos é Jesus. Olha, gente, a fé jamais pode se abalar, principalmente nas horas em que a gente está passando pelas tormentas. Hoje pela manhã, nós estávamos lembrando de quando Jesus estava ali ao mar, juntamente com os apóstolos, começou a formar ali uma tempestade no meio do mar. Jesus, foi tirar uma soneca, Os apóstolos ficaram desesperados, achando que iam todos morrer. Eu acho que todos nós talvez fizéssemos isso, Você sabe que isso prova, mais uma vez, que até mesmo os apóstolos acho que não sabiam direito quem era Jesus e que aquele ser era Jesus. Por isso que Jesus diz: homens de pouca fé, até quando eu vou aguentar vocês? Jesus, o que ele fez? Acalmou os ventos, as águas se acalmaram, o barco se assentou, aí Jesus começou a andar sobre as águas. Aí Pedro se empolgou, falou: eu vou também, eu também quero ir, eu também posso ir, eu também consigo. Aí ele viu que ele não tinha toda aquela leveza, aquela pureza que Jesus tem. Isso é uma das comprovações que Jesus tinha um corpo fluídico, porque ele podia andar sobre as águas. Do mesmo jeito que ele subiu aos céus, volitando, Jesus. Não é? Só para a gente parar um pouquinho e pensar, para as pessoas raciocinar um pouquinho. Então, gente, para mim, seja qual for a lição que tenhamos que aprender, vamos andar de cabeça erguida, vou continuar sendo do jeito que eu sou, continuo patriota, continuo brasileiro, continuo aqui trabalhador desta casa.